Olá pessoal, mais um vídeo no canal com informações do Flamengo, é claro, e teve o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. O Flamengo vai decidir lá em Belo Horizonte que fase é do Flamengo, nem sorteio está tendo sorte, mas você sabia que tem gente querendo mudar a data da final da Copa do Brasil? Pois é, você que está se planejando aí, de repente pode ter mudança, será? Eu vou contar essa história para vocês. Vamos falar também sobre Marcos Braz e presidente do Atlético Mineiro trocando farpas, um ironizando o outro, ou seja, a final da Copa do Brasil já começou. Vamos falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, já sabe, o Pix está aí na descrição. Vamos para as informações, mas antes, galera, como esse é o primeiro vídeo pós massacre do Botafogo em cima do Peñarol, eu não posso deixar de falar sobre isso. Essa vitória do Botafogo avassaladora em cima do Peñarol só escancara a vergonha que o Flamengo passou na Libertadores da América. O Botafogo fez em 45 minutos aquilo que o Flamengo não conseguiu fazer em 180 minutos. E a culpa não é só do Tite, que já foi até demitido. A culpa é da diretoria, a culpa também é dos jogadores. Gente, na boa, não dá para normalizar esse tipo de situação. Eu fiz um post hoje, assim que eu acordei, que eu estava bem engasgado, depois de ver tudo que eu vi ontem. E assim, o Botafogo mereceu, tá, gente? Isso aqui não é uma crítica ou uma torcida contra o Botafogo, não. Eu sou um cara que eu gosto muito da meritocracia, embora no futebol isso não exista muito. Mas o Botafogo merece estar na final da Libertadores da América. É um grande trabalho que a diretoria do Botafogo faz. Não é só ter dinheiro não, gente. Olha a quantidade de jogadores que a diretoria do Botafogo contrata a custo zero, sem valor de transferência. Vamos lá. Alexandre Barbosa, inclusive fez gol ontem. Igor Jesus, hoje em dia é jogador da seleção brasileira. Tem vários, ano passado, Lucas Perry, Adrielson. É um trabalho de mapeamento de mercado absurdo. Ainda tem os outros que custaram algo, mas custaram muito pouco. O Marlon Freitas chegou de graça. O Savarino custou 20 milhões de reais. O Gregory custou menos de 20 milhões de reais. Vários outros jogadores. Então é um trabalho muito bem feito da diretoria do Botafogo, escancarando o que é a vergonha do Flamengo. Inclusive, Landim, você deveria ficar com vergonha mesmo, sabe? Porque o seu último mandato está marcado, sabe como? Fluminense campeão da Libertadores dentro do Maracanã, depois de passar pelo Olímpia, que o seu Flamengo foi eliminado de maneira vexatória. O Botafogo podendo ser campeão da Libertadores, amassando o Peñarol, que o seu Flamengo não conseguiu fazer um gol sequer em 180 minutos em 2 jogos. E para piorar, você pode ver o Palmeiras tricampeão brasileiro. E quando eu falo tricampeão, não é na história não, 3 vezes consecutivas. Pois é, Landim, vergonha. O sucesso do Botafogo escancara a vergonha que é o Flamengo atualmente. Inclusive, eu vi um post do jornalista Mauro César aqui que ele listou. Olha isso. Bem-vindo ao Flamengo, post do Mauro César. Jogador escondido embaixo de mesa em cassino clandestino em plena pandemia. Jogador se recusando a fazer o aquecimento. Preparador físico agredindo o jogador no vestiário. Jogador dando soco em jogador durante treino no CT. Dirigente brigando com torcedor em shopping, rolando pelo chão. Jogador fazendo festa de arromba dias depois de uma vergonha eliminação. Jogador mandando um beijo para o técnico adversário após derrota em uma decisão. Jogador em podcast flertando com torcida rival. Jogador fotografado vestido com camisa de clube rival. Jogador se recusando a fazer o exame antidoping como deveria. Jogador sendo suspenso por não fazer o exame antidoping como deveria. Jogador suspenso tolamente volta a treinar graças a um efeito suspensivo e é homenageado no CT. Jogador indo ao encontro de torcedores do Algoz
na mais recente eliminação, sendo parado pela polícia e filmado na constrangedora situação. Isso aí é Flamengo. Mauro César fez uma listagem aqui de 13 tópicos que escancaram a bagunça que é o Flamengo. O departamento de futebol do Flamengo é ridículo. Ridículo. Eu duvido que tenha alguém que pare, por exemplo, o Ayrton Lucas e cobre o Ayrton Lucas uma atuação melhor, porque novamente o Ayrton Lucas jogou mal. Eu duvido que tenha cobrança. Não, ao contrário disso, tem uma confraternização no mesmo dia que o Flamengo deveria estar entrando em campo contra o Botafogo, se não tivesse feito a vergonha que fez nos 2 jogos contra o Peñarol. Mudando de assunto, sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil. Dia 3/11, Maracanã, jogo de ida. Dia 10/11, Arena MRV. Flamengo, portanto, perdeu, entre aspas, esse sorteio, vai decidir fora de casa. Lembrando que o campeão leva 73 milhões e 500 mil reais para casa e o vice leva 31 milhões e 500 mil reais. Porém, o Conselho Nacional de Secretários de Educação pede adiamento da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. O CONSED argumenta que a final, marcada para o mesmo dia da aplicação das provas do Enem, pode causar dificuldades logísticas para os participantes do exame, principalmente em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, devido ao deslocamento para os estádios e locais de prova. Eu vou dar minha opinião, isso não é informação. Acho muito difícil que a CBF mude a data. Gente, o calendário do futebol brasileiro já está assim. Não tem jeito. A CBF vai ter que fazer várias mudanças no Campeonato Brasileiro. Exemplo, Palmeiras e Botafogo, marcado para o dia 1º de dezembro. Não vai acontecer esse dia, porque provavelmente o Botafogo estará na final da Libertadores, marcado para o dia 30 de novembro. O Atlético Mineiro, que também vai disputar a final da Libertadores, provavelmente, não vai poder entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na mesma rodada. Eu duvido que tenha mudança de data da final da Copa do Brasil. E, por falar nesse jogo, a bola já rolou nos bastidores para esse duelo. Em entrevista ao GE na última segunda-feira, Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, falou em ladroagem ao fazer referência à decisão do Campeonato Brasileiro de 1980 e ao jogo que o Flamengo eliminou o Galo da Libertadores de 81, no qual o Atlético teve 5 expulsos e perdeu por WO. Ele disse: tanto a Arena MRV como o Maracanã têm condições de receber esse equipamento. Insisto em dizer, o jogo tem que ser limpo e não sujo como foi no passado. Até mesmo os flamenguistas que presenciaram a ladroagem na final do Brasileirão de 1980 no Maracanã e no histórico jogo pela Libertadores de 81 no Cerrado Dourada têm vergonha dos fatos. O Braz hoje marcou presença lá no sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil e ironizou a declaração do presidente do Atlético Mineiro. Abre aspas, essa pressão do Atlético Mineiro tem 40 ou 50 anos, desde os anos 80 que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, não sei o quê. Então foi até bom o segundo jogo, sei lá. Ah, Braz, ai meu Deus, não fala isso. Não fala isso, que isso pode virar contra você, Marcos Braz. O silêncio não comete erros, porque nessas horas é melhor ficar calado. O Flamengo tem que vencer essa Copa do Brasil para se tornar um prêmio de consolação para a torcida do Flamengo. Essa é a verdade, né, cara? Porque assim, sejamos francos, o investimento que o Flamengo faz, o Flamengo não ganhou nada em 2023. Em 2024 passou vergonha na Libertadores. Vergonha. A trajetória do Flamengo na Libertadores inteira é uma vergonha. E no Campeonato Brasileiro está a 10 pontos do líder, que por sinal é o Botafogo. Hoje eu não boto o Flamengo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Não coloco. Quem quiser colocar, beleza, fica à vontade aí. Mas eu não vou me iludir. É pensar jogo a jogo. Lembrando, por falar em Campeonato Brasileiro, no próximo sábado o Flamengo encara o Juventude no Maracanã, 4h30 da tarde, tá bom? O jogo mudou de horário, seria 7, passou para 4h30 da tarde, a pedido da TV Globo, que vai transmitir o duelo. Então essas são as informações do momento. Amanhã o Felipe Luiz encerra a preparação para esse jogo, e aí a gente vai trazer o provável time para vocês debaterem, enfim, para vocês analisarem o que pensa o Felipe Luiz para esse duelo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, agora um vídeo mais tranquilo, sem ser na correria, no cenário que você já conhece, falando com calma. E no vídeo de agora vamos trazer os desdobramentos do caso Varela. No vídeo anterior, eu fiz o vídeo quando eu tinha acabado de sair do SBT, trouxe a informação, todos os bastidores, inclusive o Varela se manifestou agora, o empresário do Varela se manifestou, Marcos Braz falou sobre o assunto e criticou o jogador. Na versão do Varela e do próprio empresário, a versão confirma a informação que a gente trouxe com detalhes e eu vou trazer para vocês agora os desdobramentos do caso Varela, se ele será punido ou não, o que pensa a diretoria, enfim, vamos falar muito sobre esse assunto, encerrar de vez esse assunto, porque aconteceu, teve uma confusão danada, vídeo para lá, vídeo para cá, e agora a gente vai falar sobre os desdobramentos e o que aconteceu com Varela. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Inclusive, se quiser ajudar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. Beleza? Vamos para as informações. Antes de falar do caso Varela, eu encerrei o último vídeo dando a informação de De La Cruz lesionado e que o Alcaraz será o substituto direto. Inclusive, eu estava pensando que o Alcaraz, lá quando ele tinha acabado de chegar ao Flamengo, em setembro, ele deu uma entrevista à Flá TV. E durante essa entrevista, ele falando sobre o estilo de jogo dele, como ele joga, e eu lembro muito que ele disse que ele parecia muito com o De La Cruz. Abre aspas, eu até cacei essa declaração dele e achei. Gosto de jogar muito pelo meio, sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz, que também gosta de ir muito para frente, afirmou o argentino. Isso na ocasião. O que aconteceu agora? O De La Cruz, com uma grave lesão muscular novamente, vai desfalcar o Flamengo durante um longo período. Com isso, quem será o seu substituto? O Alcaraz, como eu disse no último vídeo. E aí, é a oportunidade perfeita para o Alcaraz se adaptar de vez ao Flamengo. Primeiro, ele vai jogar na posição que ele considera ideal. O Felipe Luiz também o enxerga como uma espécie de segundo volante, basicamente o que o Nico De La Cruz faz hoje no meio de campo do Flamengo. Então, o Felipe Luiz vai conseguir juntar a fome com a vontade de comer. Sem o Nico De La Cruz, ele tem o Alcaraz à disposição dele, doido para comer a bola, e o Felipe Luiz vai utilizar os jogos que antecedem, os jogos no Campeonato Brasileiro que antecedem as finais da Copa do Brasil para poder dar ritmo de jogo ao Alcaraz, dar entrosamento. Ele vai ter que ter um entrosamento muito bom com o Arrascaeta, com o próprio Gerson. E o Felipe Luiz também vai ter que decidir quem será o primeiro volante dele para o primeiro duelo com o Atlético Mineiro. A gente pôde ver ontem o Atlético Mineiro muito bem em campo, tudo bem. O Davidson, que foi o destaque do jogo, não joga na final da Copa do Brasil por já ter jogado com a camisa do Cuiabá, menos mal para o Flamengo, mas o time do Atlético Mineiro você não pode menosprezar, muito pelo contrário, tem que ter um respeito muito grande. E sem o Pulgar, se eu fosse o Felipe Luiz, eu trabalharia com o Léo Ortiz no primeiro volante, junto com o Alcaraz, segundo volante ali, Arrascaeta e Gerson. Esse seria o meio de campo para a final da Copa do Brasil. O que vocês pensam? Podem opinar à vontade aí, podem dar a opinião de vocês. Agora vamos para o caso Varela, os desdobramentos da situação do Varela. Eu não vou explicar o contexto, porque vocês sabem muito bem, eu tenho certeza. Qualquer ser humano viu os vídeos de hoje do Varela no meio da confusão envolvendo os torcedores do Peñarol e todo mundo se perguntando o que o Varela estava fazendo lá. Já expliquei no vídeo anterior e agora vou trazer a nota oficial que o Varela publicou em seu Instagram. É pequena, fica tranquilo. Abre aspas. Nação Rubro-Negra. Como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar 2 amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos. Saudações rubro-negras. O empresário do Varela também falou.
O Varela tem um parente que está aqui, estava tendo uma confusão. O parente ficou nervoso e ligou para ele, perguntou o que ia fazer. Ele estava saindo do treino, parou lá para poder socorrer a pessoa e tirar da confusão. Quando ele parou o carro, tinha um policial lá. O policial viu que era um carro suspeito, pediu para descer do carro e revistou o carro. Como ele era uma pessoa pública, alguém o filmou. Foi feita a revista, viu que o Varela estava ok e o documento ok, está liberado. Inclusive, está no CT agora. Ele parou o carro, a pessoa ia entrar no carro dele e ele iria embora. As pessoas não iam nem saber que ele foi lá, explicou o empresário do jogador, que se chama Fábio Pinto. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também falou sobre o assunto. Ele deu uma entrevista à TNT Esporte, comentando a situação do Varela. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. Isso não faz parte do futebol, obviamente ele está falando da confusão dos torcedores do Peñarol. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou a ir no almoço de confraternização no CT e saiu para encontrar 2 amigos. Isso foi o que Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses 2 amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. Quando ele estava parado, com bastante gente, chegou a polícia militar, que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro, em nenhum momento, em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas ele não estava fora do carro, não estava em confraternização com torcedores do Peñarol e nem de tumulto. O policial militar determinou que ele saísse do carro e ele fez certo, tinha que cumprir a ordem do policial. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em 5 minutos você tem 300 imagens. Ele sai dali e volta normalmente ao almoço. A gente fez um almoço com jogadores, comissão técnica e funcionários de futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final de Copa do Brasil e do Brasileiro. Bom, eu já falei a minha opinião aí sobre essa confraternização. Acho que não tem que ter essa confraternização justamente hoje. Inclusive, se o Flamengo tivesse feito aquilo que todo mundo esperava, o Flamengo hoje estava em campo contra o Botafogo em uma semifinal de Libertadores. Eu não acho que precisa dessa confraternização para se unir mais. Por exemplo, o Jorge Jesus fazia muito isso. Era um outro contexto, uma outra situação. O Rafinha, lateral direito, já falou sobre isso. E repito, naquele contexto, naquela situação, eu achava ok. Até porque o Flamengo estava tendo sucesso dentro de campo. Nesse contexto, eu não sou a favor dessa confraternização. Para mim, só mostra a falta de pulso firme do Departamento de Futebol do Flamengo. Leia-se Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Pelo menos é a minha opinião. Veni, você é muito rígido. Veni, você é muito chato. Beleza, pode ser. Você pode achar isso. Mas sim, eu penso dessa maneira e não vou mudar minha opinião. Eu acho que não deveria ter confraternização. Não sei o que vocês pensam. Se pensam ao contrário, ótimo, podem comentar à vontade. Mas pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber o que vocês pensam. Podem comentar à vontade aí. Spindel destaca sacrifício de La Cruz pelo Flamengo e reforça a confiança na briga pelo título brasileiro. O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, comentou sobre o esforço e comprometimento de La Cruz com o clube e reforçou a confiança na disputa do Campeonato Brasileiro. Embora o sorteio da final da Copa do Brasil tenha definido o Atlético Mineiro como mandante, Spindel não deixou de ressaltar que o time rubro-negro ainda mantém vivo o sonho de conquistar o título nacional. Spindel lembrou que, apesar de o Flamengo estar 9 pontos atrás do Palmeiras e 10 do Botafogo, com um jogo a menos, os pontos perdidos pelos líderes ainda deixam a competição em aberto. A gente vai acreditar e lutar até o final. O foco agora é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para brigar pelo título. Planejamos o futuro, mas nossa prioridade é o presente, a Copa do Brasil e a reta final do Brasileiro, declarou o dirigente. Sobre o desfalque de La Cruz, Spindel destacou a dedicação do uruguaio, que lidou com uma lesão na coxa direita durante a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Esta foi a mesma lesão que ele havia sofrido em agosto, durante a vitória sobre o Bahia. Mesmo sem estar 100% recuperado, o jogador acelerou o processo de retorno para ajudar o time nas fases decisivas da competição. Tem momentos em que os jogadores precisam se sacrificar. De La Cruz fez isso e voltou antes do tempo previsto, disse Spindel. Além disso,
Spindel comentou sobre o lateral Varela, envolvido recentemente em uma situação delicada ao ser visto perto de uma confusão com torcedores do Peñarol. O dirigente, alinhado com o vice-presidente Marcos Braz, defendeu a postura do jogador e elogiou sua dedicação ao Flamengo. O Varela foi exemplar. Ele apenas tentou ajudar amigos em apuros, respeitou a polícia e voltou para a confraternização do grupo. Desde que chegou ao Flamengo, tem sido extremamente profissional e comprometido, jogando até com dores quando necessário, destacou o executivo. Assim, o Flamengo segue firme em sua busca por títulos, contando com o comprometimento de seus atletas e com a confiança da diretoria no elenco para superar os desafios da temporada.